Fala pessoal, quinto vídeo aí da série 1 ano de LifePel 4 e a gente já está aqui com todo o pack montado novamente aí, né? Para quem está acompanhando a sequência aí da série aí, sabe aí o que está acontecendo, né? Com a nossa célula, que antes ela estava na célula 1, coloquei ela agora aqui na célula oitava, tá? Começa daqui, beleza? Negativo principal, positivo principal. Ficou a última, tá? A contagem vai começar agora daqui. 1, 2, 3 até a oitava célula. Tá? Então deixa eu explicar para vocês aqui, pessoal. Para quem já viu o último vídeo aí, eu recomendo acompanhar desde o primeiro, tá? Da série. Mas para quem viu o último aí, eu comentei o que a gente ia fazer aqui, né? O que a gente vai fazer aqui? Galera, essas células aqui, elas foram carregadas de forma bem aleatória, tá? Propositalmente. Pode ter célula aqui com 50 A carregado, pode ter célula com 30, então eu deixei assim o mais desequilibradas possível para a gente fazer um seguinte teste aqui. A gente vai tentar balanceá-las sem fazer de fato um top balance. Né? O que seria o top balance, para quem não conhece? O top balance é você carregar célula a célula na tensão máxima, tá? É uma recomendação aí primordial de ser feita antes de montar o pack, tá? Vocês carregam célula a célula até o máximo da tensão que ela suporta, no caso 3.65 volts, e aí depois vocês montam o seu pack, tá? Configura BMS, balanceamento e tal, da forma que vocês acharem mais correta aí. Mas aqui no caso, essas células elas estão desequilibradas, como eu falei, né? E a gente vai ver se é possível, né? Eu tenho alguns relatos aí que é possível fazer dessa forma. Eu já fiz aí dessa forma, mas não com células tão desequilibradas como estão essas aqui, tá? Teste de capacidade a gente já fez, tá? No último vídeo aí a gente demonstrou que essa célula aqui está entregando aí por volta de 90 amperes, o resto das células 94, mas a questão aqui agora não é essa, né? A razão desse vídeo aqui é fazer um balanceamento, tá? E também, pessoal, depois que a gente balancear tudo certinho, o melhor possível, a gente vai fazer um segundo teste. Primeiro, com o balanceador dessa BMS, a gente vai desativar esse aqui. A gente vai colocar esse aqui para balancear com menor corrente, tá? Com a corrente em torno de 500 miliamperes, para ver se a gente deixar o balanceador trabalhando o tempo todo, mas assim, numa corrente mais baixa, se por alguma razão as células aqui vão ter um aproveitamento melhor, tá? Devido a essa que está com menor capacidade de ampere-hora de armazenagem, tá? Essa dica aí foi dada pelo Eduardo Aquino, tá? A gente tem trocado aí algumas informações. A princípio não é para dar diferença, mas ficou essa curiosidade aí no ar. A gente vai realizar esse teste aí em seguida. Depois do resultado desse teste, a gente vai proceder um teste com esse balanceador aqui também, balanceando o tempo todo, tá? No momento ele vai balancear a partir de 27,5 volts, que é 3,45 volts por célula. A gente vai deixar ela carregando aqui, vamos ver o tanto que ela vai conseguir carregar sem a BMS entrar em proteção. A partir do momento que a BMS entrar em proteção, a gente coloca aí o balanceador para ficar atuando até ele zerar tudo, o máximo que ele conseguir. A gente coloca o carregador de novo, ativa o balanceador novamente num patamar aí, a partir do 27,6, né, ele vai continuar atuando aí, e a gente espera ele zerar mais uma vez, espera a proteção da BMS voltar ao normal, ela atuar, liberar, né, a recarga, e a gente vai fazendo paulatinamente, subindo a tensão gradativamente, fazendo com que o balanceador tenha tempo hábil para trabalhar, que as células estejam aí de repouso, né? Vocês podem fazer isso aqui no sistema de vocês, mas com as células em repouso, sem nenhum consumo, nem recarga. Então a gente vai deixar o balanceador trabalhar aí paulatinamente e elevando paulatinamente a tensão de recarga até 3,65, até as células se equilibrarem, tá? A teoria aqui é de que em repouso e na faixa de tensão mais elevada, o balanceador vai conseguir fazer o melhor trabalho aí possível, beleza? Então essa aí é o teste inicial e depois a gente vai prosseguir com outro teste aí que eu acabei de falar, tá? Baixar a corrente de balanceamento, botar para balancear o tempo todo. Aqui, galera, a memória do celular encheu, tinha muito vídeo aí e sem apagar, tá? Então vamos continuar aqui. Eu ia falando o seguinte, a gente vai depois do teste aqui prosseguir
com o outro teste, com o segundo teste aí mostrando um balanceamento com a corrente mais baixa o tempo inteiro. Dependendo do resultado, a gente vai fazer também aí com o balanceador ativo aqui o tempo todo também no sistema aí, para a gente ver como que a gente consegue o melhor aproveitamento dessas células com uma entregando menos corrente. Na verdade, todas estão entregando menos, né? Desde lá do início, houve uma perda aí de mais ou menos 10%, mas essa aqui teve uma perda maior. Ela está entregando aí em torno de 4 ampere-hora menos do que essa aqui, essa com o número 7 aí, tá? Então vamos lá, eu vou entrar aí na BMS para a gente ver como que tá os parâmetros no momento, tá? De tensão aí entre as células, para a gente ter um parâmetro inicial aí, beleza? Já a gente retorna aí com o aplicativo aberto. Então, pessoal, telinha aí do aplicativo aberto, tá? A gente já consegue ver aí uma diferença de tensão entre as células de 87 milivolts, aqui, 87 milivolts, sendo que, pessoal, essa faixa de 3.28 volts aí por célula é uma parte aí da curva de recarga bem relativamente plana, tá? Então a gente pode ter células aí com tensão bem similares aí, mas em tempos diferentes de recarga e, consequentemente, apresentando uma diferença de armazenamento de ampere-hora. Não é porque elas estão aí todas com aproximadamente 3.28, né? Tem mais uma aqui, ó, tem mais, deixa eu ver outra aqui, ó, tá? Que elas estão com a mesma capacidade, tá? Bem longe disso, porque eu sei que eu deixei carregando em tempos bem diferentes, mas elas estão aí apresentando tensão bem similar, tá? Tirando aí a célula 8, que é a que está mais baixa, deixa eu ver, não, a que está mais alta, né? Essa justamente eu deixei carregar um tempo a mais, foi a célula que inclusive está com o pior resultado aí de ampere-hora. A pior aí no caso é a 3, tá? 3.24 volts aí, é a que está mais baixa. Então a gente vai proceder com recarga, vamos ver o que a BMS vai acusar aí, né? O tempo que vai levar, provavelmente antes dos 3.4 volts, pode ser que já tenha a célula aí chegando a 3.65, que eu tenho quase certeza que vai ser essa aí, a 8, tá? E aí a gente vai deixando balanceando aí paulatinamente até chegar a um balanceamento fino aí no final. Tá bom, pessoal? Isso aí que eu queria mostrar para vocês. Vamos iniciar a recarga ali, tá bom? Só um instante. Então, pessoal, saindo aí do aplicativo, né, voltando aqui para a bancada, nossa fonte aí já está configurada para 3.65 volts, 10 amperes aí. Infelizmente o EBC não faz, tá? Ele não recarrega acima de 18 volts, tá? Uma pena, porque a gente colocaria ele junto aqui no sistema para aumentar a velocidade aí de recarga, né? A gente conseguiria aí um total de 15 amperes. A 3.65, na verdade 3.65 volts não, pessoal, pera aí, a gente está carregando o pack inteiro, né? Então a tensão aqui vai ser bem mais alta, vai ser de 29.2. Olha só o erro que eu ia cometendo aqui, mas já ia perceber na hora porque não ia nem carregar. Ela não ia conseguir carregar não. Vamos lá configurar então para 29.2. Isso aqui já na regulagem mais fina, para colocar aí em 29.2. Vamos lá. Aí, ó, certinho. Dessa vez foi até no ponto aí. Então, configurado, tá? Para carregar até 29.2. O pack já está aí preparado, a ponta aqui positiva ligada, a outra está aqui embaixo, ó, pessoal. O cabo é grande aqui, ficou até na frente das gavetas aqui. Ele sai aqui do P- aí da BMS, né? Aqui é só a questão do balanceador, né? Quando que ele vai entrar. Os dois, inclusive eu vou conferir esse aqui se está configurado para 3.45, porque esse aqui já tá? Ele vai entrar em 3.45. E aí, boa, né? Vamos iniciar o teste aí, vamos começar. Teste não, carregamento, né? Deixa eu ligar aqui a fonte. Pronto, já está puxando aí 277 watts, 10 amperes, 27.31 volts. Ok, tudo certo. Tá bom, pessoal? Eu vou só entrar na BMS agora, não vou colocar aí para vocês, mas eu só vou conferir aqui a questão de balanceamento para os dois aqui entrarem ao mesmo tempo, tá beleza? Quando finalizar a recarga ou a BMS entrar em proteção, se eu conseguir aqui eu volto, tá, pessoal? Porque aqui já deixa eu olhar a hora aqui, é em torno de
São 19h20 agora, né? Quando essa carga aqui finalizar, provavelmente eu vou estar dormindo, tá, pessoal? Mas eu volto de manhã, vejo quantos volts tá, a gente inicia novamente aqui a recarga, aí a gente vai observar no aplicativo em quantos volts aqui, em qual célula, né? Provavelmente essa aqui, como eu já havia falado, ela entrou em proteção. E aí a gente vê o tanto que ela balanceou, vê a tensão total, né? E a gente inicia aí a segunda etapa aí da recarga e balanceamento. E é isso daí. Olha a bagunça de fio, galera. Complicado, hein? Mas é isso daí. Então, pessoal, eu achava que ia levar muito mais tempo aqui para a proteção da BMS entrar em ação aí. Mas pelo jeito não, tá? A célula 8 já estava muito mais carregada. Realmente eu tinha percebido que deixei passar um pouco do ponto. Então, ela entrou em ação aí, né, a proteção, e os balanceadores estão em atuação, né? Como vocês podem ver aí, ó, 2 amperes, tá? E a minha setinha foi errada novamente. E aqui, ó, diferença de potencial aí, de tensão entre as células. Tava 300 milivolts agora há pouco, bem grande a diferença, né? Mas vamos ver, eu vou seguir dessa forma aí mesmo, vou deixar ela balanceando aí. Terminando de balancear, a gente continua a recarga mais uma vez, tá? E assim, sucessivamente até chegar ao final, todas aí em 3.65, beleza? Então é isso daí que eu falei que ia acontecer e de fato aí aconteceu, tá? E a célula 8 com 366 tá até acima, pessoal, da tensão. Deixa eu ver como é que tá a configuração aqui para a proteção entrar. Vamos ver aqui. Tá 3.65 aí, como vocês podem ver. Aqui, ó. 3.65, mas lá tava dando um pouquinho a mais. Eu vou baixar só uma configuração aqui, que é para o retorno da recarga entrar em funcionamento. Eu vou baixar para 3.5 volts para dar mais tempo aí para o balanceador funcionar antes de entrar a recarga novamente. Eu vou botar 3.5. Ela só vai voltar a soltar a proteção de recarga aí quando a célula atingir 3.5. Talvez eu abaixe até um pouco mais. Vou abaixar para 3.45. Que dá um tempo maior para acontecer um balanceio, para ela tirar mais energia, ela ter mais tempo para tirar a energia dessa célula aí. Galera, essa seta aqui, toda vez eu bato no lugar errado, mas enfim. Ela vai ter mais tempo para tirar a energia da 8 para mandar para as outras aí. E o outro balanceador lá, eu não estou perto do sistema, tá? Eu estou aqui a uns 5 metros de distância. Eu vou lá ver se ele entrou também a atuação dele no balanceamento, né? O balanceadorzinho lá de capacitores. Já já eu chego lá e já filmo para vocês aí o funcionamento dele. Só um instantinho que a gente está de volta. Galera, eu não previ uma coisa aqui, tá? Como as tensões das células da grande maioria tá mais baixa do que uma aqui, a tensão total do sistema aí não vai chegar ao ponto de balanceamento, tá? A BMS da JK, ela monitora célula a célula. Então, se uma célula subiu além daquele limite configurado lá, a partir, na verdade, de 3.45 volts, que é o caso que eu deixei configurado aqui, o que acontece? O balanceador vai atuar. Aqui não, porque ele está relé aqui, né, para automatizar quando que entra o balanceador aqui, ele está configurado para tensão total, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou rebaixar, tá? Para 26.5 volts aí, para a gente ter ele atuando junto, né? Nesse momento aí que outras células estão bem abaixo. Então vamos colocar aqui 26. Tá meio estourado a imagem, pessoal. Deixa eu controlar o brilho aqui. Aí, ó, para vocês verem melhor. 26. 26 ponto. Na verdade, ponto. Tava 26.5, né? Minha memória anda meio bugada, pessoal. Deixa eu botar aqui 26.3 para ver se ele vai entrar. 26.1, vamos ver. E aqui, para ele desligar com 26. Opa, passou. 26. Na verdade, ele não deixa com a outra configuração, ele não deixa. Deixa assim mesmo, 25.4.
Vamos ver aqui. Pronto, ele já ligou. O LEDzinho aqui acendeu, tá, ó. LEDzinho do balanceador. Vamos ver aqui, vamos pegar algum fio aqui. Deixa eu pegar esse amarelinho aqui, vamos ver se o amperímetro aqui vai captar alguma coisa aqui. Deixa eu pegar esse aqui, o azul tá mais fácil. Vamos ver se ele já está transferindo alguma coisa aí. Ou se ele tem um tempo de análise, vamos ver. Deixa eu ver no negativo aqui. A princípio não está transferindo nada, né? Mas eu posso estar fazendo alguma medição aqui de forma equivocada, ou ele tem um tempo aí de para monitorar as tensões, né? Mas isso aí deveria ser rápido, né? Vamos ver aqui. Parece que ele está fazendo 0,1 ampere, muito pouco. Era para estar fazendo mais devido à diferença de potencial entre as células. Deixa eu ver aqui qual que é o fio aqui da célula com menor tensão. Maior, na verdade, é o que ele está tirando, né? Essa aqui é o vermelho, é o fio vermelho. Vamos medir aqui a corrente que está nesse fio vermelho aqui. Ah, sim, agora sim, pessoal. Olha aí, ele está fazendo 1,3 ampere. E aqui a prova para vocês verem aí, ó, que o balanceador ele é de 5 amperes, mas ele não faz 5 amperes o tempo inteiro, tá? De acordo com as especificações do fabricante, ele só faz 5 amperes com uma diferença de potencial bem alta aí, tá? Não me recordo agora quanto, mas ele precisa de uma diferença de potencial elevada para conseguir transferir os 5 amperes, tá? Novamente aqui no 2, 1,2 amperes que ele está fazendo aí, pelo menos nesse fio aqui. É porque tá muito bagunçado, pessoal, para pegar todos os fios aqui. Deixa eu pegar esse verdinho aqui, deixa eu ver se eu... Desculpa aí a filmagem meio atropelada. A informação que eu tinha, galera, é que esse balanceador ele faz todas as células, ou pelo menos várias células aí ao mesmo tempo, mas eu não estou notando isso, tá? Eu estou vendo ali que aparentemente ele está tirando 1 ampere dessa célula aqui e está jogando para alguma outra, tá? Da mesma forma que faz esse balanceador aqui. Eu não estou vendo esse comportamento que eu vejo várias pessoas falando que ele faz ao mesmo tempo várias células. Não é o que está dizendo um amperímetro aqui, tá? Deixa eu pegar aqui o fio branco, filmar e ver aqui, pessoal, é um pouco complicado e medir para vocês. Tá vendo? Eu teria que achar qual dos fios aqui para qual ele tá mandando, tá? Mas já dá para ver aqui, né, que ele tá mandando aí em torno de 1 ampere para alguma dessas outras 7 células, tá? Ele tá tirando aqui da que tá mais carregada e mandando para outra, junto com os 2 amperes desse aqui que ele faz constantemente, independente da diferença de potencial, vai somar os 1 ampere desse, né? Então tem 3 amperes aí de balanceamento no total, tá? Desbancando aí essa questão de que esse balanceador faz sempre 5 amperes e todas as células ao mesmo tempo. Não é isso que eu percebo, tá? Não é isso que eu percebi aqui, eu já tinha visto isso antes em outros testes aqui que eu fiz, tá? Pode ser que ele faz, mas uma corrente bem baixinha. Esse fio azul aqui da célula, deixa eu ver, quarta célula, se o amperímetro aqui conseguir captar uma corrente tão baixa, ele está fazendo em torno de 100 miliamperes, tá? Eu vou apertar um pause aqui, pessoal, e tentar colocar o amperímetro em outro fio que eu não medi ainda. Só um instante. Pessoal, eu encontrei aqui na célula 2, ó, do balanceador aí, ó, uma corrente de quase 2 amperes, tá? Provavelmente ele tira menos de outras células, mais de uma célula, que é essa aqui que estava com 1.2, né? Tava fazendo 1.2, e essa aqui foi a que eu encontrei com mais amperes, ó, tá? Agora as outras lá ele tá puxando bem pouquinho ou praticamente nada. Então da célula 2, tá? Ele tá provavelmente tirando uma boa parte dessa aqui, dessa primeira, e das outras aí um pouco para somar aí essa quantidade aí, ó, tá? De quase 2 amperes e tá reduzindo agora, ó, tá certo? Então provavelmente ele até faça todas as células, mas ele não faz na mesma
a capacidade de transferência de corrente para todas ao mesmo tempo, beleza? É o que eu estou notando aí, tá? Mas de qualquer forma, independente disso daí, é um auxílio a mais aqui para a gente conseguir balancear essas células aí pouco a pouco até o final aí da recarga, beleza, pessoal? Então, já, quando a gente tiver mais informações aí desse balanceamento, aí a gente retorna, tá bom? Até mais. Voltando aqui, pessoal, eu decidi fazer o seguinte, abaixar a tensão de balanceamento, por enquanto, até 3.31, que é o que está todas as outras células tirando a 8, tá? Porque se eu baixar para 3. Igual fiz antes, para 3. Deixar em 3.45, chegar em 3.45, muito provavelmente as outras não vão ter ainda chegado também a 3.45. Então pensei melhor aqui em rebaixar a tensão aí de balanceamento por enquanto para valores menores. Estranhamente, pessoal, sumiu. Deixa eu voltar para outra BMS ali. Sumiu as opções embaixo aqui, ó. Engraçado, eu acho que eu vou ter que fechar o aplicativo. Vamos ver aqui. As opções de configuração sumiu daqui de baixo. Eu vou fechar o aplicativo e já a gente abre novamente. Vamos lá. BMS 4. Agora sim, apareceu ali embaixo. Então vamos lá em Settings. Colocar a senha aí de segurança. E aqui onde está... Opa, eu entrei na BMS errada. BMS, não, BMS tá certo. BMS 4, é isso mesmo. Eu tinha achado que tinha botado 3.45, eu botei 3.42. Ou então eu entrei em outra BMS, mexi em outra, mas vamos lá. 3.30, tanta BMS para gerenciar aqui que a gente acaba confundindo. 3.30, tá? Mas eu acho que foi nessa aqui que eu mexi, eu acho que eu devo ter digitado errado aí. E aí vamos ver, né? Aqui tá agora em 3.46, essa célula aí, né? E as outras aí todas estão nessa faixa aí de 3.31, 3.31 aí, ó. Tá, vamos ver se essa aqui se equipara as outras lá, e aí a gente reinicia o processo de recarga, beleza, pessoal? Então, até já. De volta aqui rapidamente, pessoal, só para mostrar para vocês o seguinte, né? Mostrei para vocês aí anteriormente aí que o balanceador está atuando, né? Ambos os balanceadores da JK, da BMS e esse aqui. E eu vou esperar o balanceador finalizar, tá? Os balanceadores finalizar, zerar a corrente, beleza? Para retornar a recarga. A configuração que eu deixei na BMS foi para quando chegasse a 3.5 volts ele retornasse a recarga, mas eu fiz o seguinte, desliguei aqui, tá? Desliguei o carregador para que não volte a entrar a recarga enquanto ele não balanceie, tá? Eu preferi não mexer lá na configuração da BMS para ela retornar a proteção apenas em 3.3 para evitar qualquer problema mais aí. Não que vai dar problema, mas eu preferi desligar lá, tá? Deixa ali a configuração de retorno da proteção com 3.5 mesmo, ela vai voltar, mas não vai carregar porque o carregador tá desativado. Tá? E assim que finalizar aqui, que eu vim aqui perceber, vou entrar no aplicativo e perceber que zerou essa aqui, eu vejo como está essa aqui, meço a diferença de potencial aí entre as células, né, através do próprio aplicativo, e daí a gente reinicia a fonte lá para continuar a recarga, monitorando mais uma vez aí quando que vai entrar a proteção, e a gente faz o mesmo processo de novo até o final, beleza, pessoal? Então era só isso daí que eu queria apontar aí para vocês, beleza? Até já. Então, pessoal, bom dia, tudo bom? É o seguinte, já se passaram aí creio eu, mais de 10 horas desde a última tomada aí que a gente fez, e o balanceador continua aí ativo, de fato ativo mesmo. O balanceador ativo está ativo, certo? Olha, ainda tem uma diferença aí de 19, às vezes 20 milivolts, justamente porque a célula 8 ela foi muito mais carregada, ela foi carregada quase até o final e as outras aí até a metade, né? Então ela está trabalhando bastante, tá? Para entregar energia para as outras, tá? O balanceador aí fica alternando, olha lá, o balanceador tá
o tempo inteiro fazendo 2 amperes, pessoal. Ele descarrega, carrega, descarrega, carrega. Você vê que ele fica lá negativo, positivo, né? É o trabalho dele aí. E ele fica alternando. Onde fica vermelho é quem está recebendo. Já já ele sai dessa e vai para outra. Tentando aí fazer, ó lá, já mudou para 3, ó. Tá? Tentando fazer aí o balanceamento, certo? Eu vou aguardar ele fazer esse equilíbrio aí, né? Pra gente voltar a carregar e ver até que ponto, até que tensão ela vai conseguir carregar sem entrar em proteção ou até entrar a proteção. Né? Agora uma curiosidade, pessoal. O balanceador de capacitores, não vi tanta efetividade aqui em acelerar o processo, tá? Quando cai aí para essa diferença de potencial aí, em torno aí dos 20 milivolts para baixo, ele já não transfere quase corrente, tá? Fiquei bem decepcionadozinho com esse balanceador aí. Achei que ele poderia fazer mais corrente, com uma diferença de potencial ainda relativamente alta, né? Já que ele começa a trabalhar a partir dos dos 5 milivolts, então pelo menos ele poderia fazer alguma coisa mais alta aí, né? Eu medi fio a fio, tá, pessoal? Se vocês quiserem, eu posso medir novamente aqui para vocês verem. Não tem praticamente corrente nenhuma passando. Se tivesse, esse balanceamento aqui já tinha terminado há muito tempo, tá? Ele fica ali em torno dos... Quando o amperímetro consegue pegar alguma coisa, ele fica em torno dos 100 e poucos miliamperes, 200, tá? Então é muito pouca coisa, então não está ajudando praticamente nada aí. Eu vou botar a câmera no tripé aqui e vou colocar aí para vocês fio a fio, para vocês verem o que eu estou falando, para comprovar aí o que eu estou falando. Então, pessoal, de volta aqui, ó, vamos lá pegar aqui fio a fio, tá? Fio vermelho aqui, olha aí, praticamente nada. Vou pegar o amarelo aqui, 300, vamos dizer que não é nada, né? 320 e poucos miliamperes aí. Vamos pegar mais um aqui, o azul, 100 e poucos miliamperes. Outro aqui, 180 aí também. Branco, acho que eu tinha pego branco ou não, acho que não. Não tô seguindo muito na sequência aqui não, tá, pessoal? Tô meio aleatório aqui. O outro amarelo, mesma coisa aí, os outros. O azul aqui, outro azul. Ó. Ele tá até fazendo alguma coisa, né? Mas eu percebi que quando a diferença de potencial abaixa, parece que ele começa a transferir. Mas assim, ele começa a atuar em mais células ao mesmo tempo, ó, se é que essa medição está correta aí. Então se a gente for somar, vamos ver aqui, somar mais ou menos, cadê o preto? Acho que eu não medi o preto é o negativo aqui, né? 100 e pouco, 200 e poucos miliamperes de 8 células aí, vai dar aí em torno de... na verdade a gente não pode somar, né, cada célula, porque vai ter uma aí que ele vai estar recebendo e outra enviando energia. Vamos dizer, supor aí que ele está fazendo aí em torno de uns 1 ampere, ou meio ampere, né, se a gente for considerar que ele precisa carregar e descarregar, né, botar aí, como não está todos 200, uns está 100 e pouco, né, vamos chutar aí 1 ampere, eu estou fazendo um cálculo aqui rápido de cabeça, né, no máximo, né, no máximo 1 ampere, mas tirando o fato que ele carrega e descarrega, vamos dizer que ele está fazendo meio ampere. Aí, então está ajudando, mas ajudando bem pouco no total aí de balanceamento, né? Se tivesse fazendo 5 amperes, já tinha acabado aí há muito tempo, tá desde ontem trabalhando aí. No início vocês viram que ele estava fazendo mais, né? Ele estava trabalhando com uma corrente mais alta aqui nesses dois fios aqui, né? Chegava aí a 2 amperes, mas logo ele caiu a diferença de potencial e caiu a capacidade de corrente. Já o balanceador da JK não faz isso, independente da diferença de potencial, ele transfere 2 amperes e você consegue regular aí de menos, né, creio eu, de
0 a 2 amperes aí para ele trabalhar. Beleza, pessoal? Então é isso daí que eu queria mostrar para vocês. Finalizado o balanceamento aqui, vamos ver se ele vai demorar muito tempo. Eu vou deixar mais umas 5 horas. Se ele não terminar, pessoal, eu vou dar uma ajudinha aqui, tá? Eu vou descarregar um pouco essa célula aqui, porque ela estava de fato muito carregada. Eu praticamente levei ela quase 100% e as outras aí eu não carreguei bem. Então está sendo um balanceamento bem lento aí para finalizar, tá? Para não alongar muito o teste aqui pro meu lado, que meu domingo aqui, né, hoje é domingo, a gente precisa aí focar em algumas outras coisas, né? Minha semana é bem corrida e eu só tenho aí domingo para algumas coisas pessoais, sábado e domingo para algumas coisas pessoais aí, tá? E aí eu vou deixar, vou sair, vou deixar um pouco aqui finalizando aí, umas 5 horas. Quando eu voltar, a gente vê qual procedimento a gente toma aí. Tá bom, pessoal? Até mais. Pessoal, de volta aqui para mostrar uma curiosidade aí para vocês. Nas sequências anteriores aí eu vim reclamando, né, que esse balanceador aqui não faz uma corrente muito alta, dependendo aí da diferença de tensão entre as células, né? E que o da JK faz 2 amperes aí, independente da diferença, certo? Olha só, o que acontece. Eu vejo muita gente falando assim, pô, o balanceador devia fazer 10 amperes, vamos botar aí 5 balanceadores aí para fazer 20, 30 amperes que seja, né? Estou exagerando, tá? Mas tem balanceadores aí que falam que faz 10 amperes e tal. Galera, é o seguinte, o balanceador, ele deve ser dimensionado, tá, de acordo com o tamanho do seu pack. Por quê? Olha só, para que serve um balanceador, por exemplo, de 10 amperes? Aí vocês podem se perguntar, mas existe balanceador de 10 amperes, então não posso usar? Olha só, galera, eu decidi, né, para adiantar o processo aqui um pouco, descarregar mais essa célula aqui que está muito carregada em relação às outras, tá? Não vai interferir em nada no nosso teste aqui, que eu quero demonstrar para vocês uma forma de balancear, estou demonstrando, né, uma forma de balancear as células sem fazer um top balance, tá? Ao longo do tempo aí do vídeo vocês vão entender até o final, onde eu quero chegar. Olha só, pessoal, essa célula está com 3.31, correto? Na BMS está medindo basicamente a mesma coisa aqui, tá? 3.31, tava até pouca hora 3.32. E aí eu forcei uma descarga aqui até 3.30. Só que não deu nem 3 minutos, o testador desligou. Eu falei, uai, já descarregou? Para mim tinha mais carga. Só que, aí ó, 3.32. Só que o que acontece? Galera, quando a gente liga uma carga maior numa célula, tá? Ela vai ter uma queda de tensão natural. Quanto mais velha a célula, pior, tá? Aqui no caso, essa célula aqui, a que está apresentando maior desgaste, olha só o que acontece quando eu peço para descarregar. Ó, eu vou mostrar aqui que eu botei para descarregar até 3.20, tá? Então, vamos voltar aqui. Observem só o que vai acontecer com a tensão. Olha aí, ó, caiu para 3.30. Então, onde que eu quero chegar aqui com vocês? Ó, isso com 5 amperes só. Imagina se fosse 10 amperes. Daria uma queda maior. Onde que eu quero chegar aqui com vocês? Para vocês aqui. Se a gente tiver um balanceador com a corrente muito elevada, ele vai tirar a corrente de uma célula a 5 amperes, vamos dizer assim, e jogar para outra a 5 amperes. Ou 2,5 de uma, 2,5 de outra, que é o que eu observo que eles fazem. É metade, metade, tá? Se houver uma corrente muito elevada, pessoal, vai haver uma queda de tensão. E aí, como o balanceador utiliza a tensão como parâmetro de balanceamento, qual a forma que ele iria verificar se há um equilíbrio entre as células, sendo que uma célula está com a tensão mais baixa devido a uma queda de tensão, tá? Então é por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Pessoal, deixa para balancear lá no final, de preferência, se possível, com o sistema em repouso, com pouco consumo. Depois que finalizar a carga, tendo geração de painel ainda, sua bateria vai estar praticamente em repouso, em flutuação, entre aspas, né? E aí é o momento ideal para o balanceador trabalhar, porque não vai haver quedas de tensão, tá? Não vai haver a questão da planicidade ali da curva do gráfico de recarga ou descarga. Tá? Então é o momento ideal, é o momento que a corrente, a tensão está subindo muito rápido, então pequenas diferenças indicam
grandes diferenças de ampere-hora entre uma outra, se tiver, tá? Diferença de milivolts vai surtir aí um efeito aí de igualdade mais exata no momento do balanceamento, tá certo? Então olha lá, ó, ela está em 3.29. Será que ela está em 3.29 mesmo? Vamos parar o teste? Olha aí, ó. Ela voltou lá para quase 3.32. Então vamos dizer que nesse momento isso aqui fosse a carga que o balanceador estivesse tirando dessa célula para jogar em outra. Mesmo que fosse 2,5 ampere aqui, tá? Haveria uma pequena queda de tensão. E a queda de tensão aqui, não é indicativo de uma menor corrente em relação a uma outra célula com maior tensão. É simplesmente uma queda de tensão. Ela tem energia ainda, em relação a outra com menos energia. Tá? Então, como que um balanceador vai julgar isso daí se estiver tirando muita corrente? E daí eu tiro a conclusão que é por isso que eles não fazem muita corrente. É por isso que baterias montadas, a gente vê aí balanceadores com poucos miliamperes, porque é justamente para balancear baterias que estão, de fato, com um desgaste igual. Um balanceador ele não foi feito para ficar balanceando um sistema aí com altas correntes e o tempo inteiro. Tá certo, pessoal? Isso aí acaba causando, é uma das causas aí de um desbalanceio no final aí da recarga, e aí o balanceador tem que trabalhar mais novamente para tentar balancear de novo. Tá bom? Às vezes vocês estão com um consumo elevado do teu pack e ao mesmo tempo está tentando balancear aquele pack. Não faz sentido algum. Tá, pessoal? Não faz sentido algum isso daí. Então, eu vou continuar aqui deixando descarregar mais um pouco. Olha lá, ó. Olha a queda de tensão que a gente tem aí, ó. Tá bom? Vamos supor aí, como eu falei, que fosse o balanceador, né? Então, não prestaria nenhum serviço aí para um balanceamento tendo altas correntes aí de balanceamento no teu pack, tá? Não faz sentido, na verdade é um desserviço total aí para o seu pack de baterias, tá? Então não há necessidade de botar dois balanceadores, coloca um balanceador ali, vamos dizer aí que no máximo 2 amperes não gere nenhum tipo de prejuízo, tá? Até porque se você for fazer lá no final da sua recarga, menos prejuízo ainda vai haver, tá certo, pessoal? Lá no final, lá, tranquilo, tá? Não tem, desde que não haja aí um consumo elevado do teu pack, beleza? Não vai haver diferenças aí no final das contas, tá bom? Então é isso daí. Vamos esperar o balanceamento aí terminar para a gente voltar a recarregar o pack e ver até quantos volts ele consegue subir sem entrar em proteção a BMS. Beleza, pessoal? Então, até mais e já a gente volta aí. Só eu decidi aqui mostrar mais um pouco para enfatizar essa questão aí de quebra de tensão durante o balanceamento. Eu quero que vocês observem aí a célula que está piscando em azul, a número 8, 3.31, e a diferença de potencial, tá? Eu vou marcar aí para vocês. Ó, prestem atenção aqui na tensão aqui e prestem atenção nessa diferença de potencial aí. Eu vou ligar uma carga de 5 amperes, tá? Vamos supor que essa carga seria um balanceador fazendo 5 amperes. Tá? Vamos lá, eu vou ligar agora. Tá ligado? Tá? Vamos aguardar um pouquinho. E vamos ver aí para quanto que vai cair, tá? A tensão. Ó, começou a dar já a diferença de 11 milivolts, né? Deixa eu ver aqui se está ligado mesmo. Tá ligado. Ó, caiu para 3.30, 9 milivolts de diferença. Tá? Vamos deixar mais um pouco. 3.30, 9 milivolts. Ela oscila um pouquinho, tá? Normal. Vamos supor que ela está fazendo um balanceamento aí a 5 amperes. No caso aí ela está a 7, né? Porque o balanceador da JK está puxando 2. Tá tirando 2 amperes. Então ela está a 7 amperes aí. Vamos dizer que é um balanceador aí dos mais tops aí fazendo 7 amperes. Tá? Olha o que vai acontecer quando eu desligar a carga aí que está sendo retirada dela. Tá? Desliguei. Vamos aguardar um pouquinho. Olha lá. 3.31. A diferença de potencial lá já subiu para 12. Tá? Então é isso aí que eu falo, pessoal. 15. Tá? Já subiu mais um pouco. Então, como a gente vai usar um parâmetro de tensão para fazer um balanceamento bom? Não tem como, galera.
né? Não tem como. O balanceador ele tem que ser o menor possível aí dentro do razoável. Creio eu que 2 amperes está no limite razoável, dependendo do tamanho do teu pack, tá? Do tamanho aí das suas células. Como as BMS aí de 100 amperes para cima geralmente vem com balanceador da JK, tá? Que eu tô falando. Vem com balanceador de 1 a 2 amperes. Eu acho que 2 amperes é o máximo aí para ser utilizado numa célula aí de 280 amperes, nessa faixa. Tá? Olha lá, olha a diferença de potencial como tá agora, pessoal. Olha lá, ó, 16, tá? Vamos ligar de novo? Ó, vou ligar de novo. Os 5 amperes lá que estão sendo retirados aí da célula, tá? E vamos ver como que vai ficar. Deixa eu marcar novamente aqui. Diferença de potencial. Ela demora um pouquinho para atualizar. Olha lá, 3.30, 9 milivolts, viu? É isso que eu digo, pessoal. Não tem como você, perdão, não tem como você fazer um balanceamento de fato aí, pelo menos em determinadas faixas de tensão aí, onde há uma queda maior de tensão, fazer um balanceamento efetivo, perfeito. Sempre vai denotar lá no final da recarga um desbalanceio, tá? E aí o balanceador tem que trabalhar novamente. Às vezes não tem nem tempo hábil para fazer esse balanceamento, correto? Então, vou desligar aqui a carga. Vocês vão ver a tensão subindo de novo, lá 3.31. E é isso que acontece, tá certo, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido explicar para vocês aí essa questão, tá? Do porquê balanceadores de alta corrente aí nem sempre são desejáveis, tá? Se seu pack for grande, justifica, mas se seu pack for pequeno, não justifica botar aí 10 amperes, 5 amperes num pack de 100, por exemplo. Tá bom? Então tá explicado aí. Qualquer dúvida, manda nos comentários aí. Pessoal, de volta aqui mais uma vez, insistentemente aí nessa questão, né? Porque eu gosto de bater bem enfaticamente aí nessa tecla. Olha só, o balanceador aí finalizou, né? Entre aspas, tá? Ele não finalizou de forma verdadeira, tá? Ele finalizou porque ele julgou que houve um balanceio, ó, 1 milivolt de diferença. Mas o que acontece? Eu tô com o descarregador ligado na célula 8, tá? Então ele acha que resolveu o problema, tá certo? Olha só, preste atenção aí, ó. Ele acha que resolveu o problema, as células estão balanceadas. Eu vou desligar o consumo ali, tá? Vamos ver o que vai acontecer com a diferença de potencial aí. Vamos lá, olha só. Estão vendo aí, galera? O balanceador já voltou, olha aí, ó. Ele já voltou, tá? A diferença de potencial já subiu. A queda de tensão na célula cessou, olha lá, 11 milivolts, tá certo? 11 milivolts aí, ó. Então, pessoal, balancear dessa forma, com consumo, fora de uma faixa ideal de tensão, tá? Que eu sempre bato na tecla, olha lá, 13, o balanceador continua atuando, ou seja, na mente, entre aspas, do balanceador, na lógica interna dele, estava tudo certo, as baterias estavam balanceadas, mas o fato é que não estavam, tá certo? Não estavam balanceados e continua aí o serviço dele, né? A tensão subiu aí para 3.31 na célula com mais energia. Então, pessoal, balanceamento é uma coisa muito inexata, tá? Dependendo da forma que ele for feito aí nas tuas células, ele vai criar um desbalanceamento. É o que acontece com muita gente aí. Mas muita gente vai falar, mas o meu sistema está sempre balanceado, né? Eu deixo o balanceador lá o tempo todo, ele está sempre balanceado. Vai depender do momento que você está julgando ali, né, pessoal? Vai depender do momento que você está olhando. Provavelmente ele já fez o serviço dele, né? Depois de muito desserviço, ele conseguiu completar o serviço dele, tá? A custa de ficar tirando e colocando energia desnecessariamente muitas vezes, tá? Eventualmente vai balancear? Vai, isso aí é fato, tá? Mas a custa aí de muito trabalho do balanceador feito desnecessariamente. E lembrando que a gente está falando aqui de LiFePO4, tá, pessoal? Essas células aí de lítio, ferro, fosfato. Outras químicas, o balanceador vai funcionar de forma diferente, tá? A curva de recarga e descarga de células diferentes do LiFePO4 é bem diferente, tá? Elas têm uma grande diferença aí ao longo do processo de recarga e descarga. Então é uma forma, o fenômeno vai acontecer de forma diferente. Então não comparem células de lítio 18650, por exemplo, com, né, o balanceador desse tipo de célula com o balanceamento das células LiFePO4,
tá? A dinâmica aí vai ser totalmente diferente, tá? Eu tô sempre falando aqui no canal aqui de células LivePO4, tá bom? Só para ficar claro aí, porque eu já vi essa confusão aí acontecendo com relação ao balanceamento. Então é isso daí, eu acho que está mais do que provado aí para vocês que essa questão de julgar o balanceamento das células pela tensão, né, não é exato. Olha lá, 15 milivolts, a célula aí 8, com bastante energia ainda para doar, e eu vou ligar novamente ali, ó, o descarregador em cima dessa célula. E vocês vão ver, o balanceador vai parar. Aí eventualmente ele vai parar, julgando que está tudo balanceado. Ó, já começou a cair, tá? A diferença de potencial aí, 7 milivolts. E ele está configurado aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, para balancear até aí 5 milivolts, correto? 5 milivolts. Vamos lá. Olha aí, já chegou a 5 milivolts. E aí, na cabeça dele, tá tudo balanceado, né? Tá tudo certo, não precisa mais funcionar o balanceamento, tá? Subir um pouquinho, mas ele vai estabilizar aí abaixo de 5 milivolts já já. É só questão de alguns minutos aí, às vezes menos de um minuto aí ele já vai estar. Olha lá, ó, parou, 2 milivolts. Minhas células estão balanceadas, que maravilha, né? Vocês podem dizer. Só que não, galera. Desligando mais uma vez aqui, tá? E novamente lá a gente vai ver já já. Olha, 11 milivolts de diferença, pessoal. Tá vendo? É o que acontece, beleza? Até já. De volta aí, pessoal, para iniciar o procedimento de recarga pela segunda vez, tá? Findado aqui o balanceamento, tá? Ela balanceou aí a forma melhor possível, da forma que vocês viram aí, eu consegui tirar um pouco de energia dessa aqui usando o EBC, porque estava muito carregado, tá? Então ia demorar demais o procedimento aqui de balanceamento. Agora a gente deu uma nivelada e vamos ver como é que vai ficar agora o carregamento, tá? A gente vai iniciar aqui e a gente vai acompanhar aí na sequência aí os parâmetros de carregamento, tá bom? Vamos ver lá quantos amperes está puxando, 10, correto? É isso mesmo. E é isso daí, tá? Agora é aguardar para ver o que a BMS aí vai responder no que tange aí o equilíbrio feito. Ainda com certeza não está perfeito, tá? Vai apresentar diferenças aí no processo aí de carregamento. A gente só quer ver quando que vai parar aí, com qual nível de tensão vai parar. E a gente inicia novamente o processo de balanceamento aí, até a gente atingir o objetivo final. Tá certo, pessoal? Então, até mais. Fala, galera, de volta aqui. Minha bancada aqui parece que explodiu de tão bagunçada que tá de coisas aqui, ó, né? Isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é um carregador que eu tenho aqui há bastante tempo. Eu nem lembrava dele mais. Assim, lembrava, mas nunca pensei em colocar ele aqui para ajudar no tempo da recarga, tá? Ele faz aí 12 volts e 24. E aí eu consegui junto com ele mais a fonte, 15 amperes para acelerar o processo. Agora, pessoal, apesar de acelerar o processo de recarga, a questão do balanceamento aqui está bem complicada, tá? Essas células aqui estão bem desbalanceadas aí. Mas o objetivo aqui é balanceá-las sem fazer top balance. Vamos ver se a gente consegue, tá? Eu tive que reduzir um pouco aqui a tensão de entrada desse balanceador, né? Eu acho que eu já tinha feito antes aí, mas eu já tinha voltado e voltei novamente para configuração menor, de tensão menor. O balanceador da BMS agora está atuando aí e ela está em proteção, tá, pessoal? Ela entrou em proteção aí pela segunda vez. Eu tentei com o EBC aqui tirar mais energia das células. Nas sequências anteriores aí vocês viram tirando, eu tentei mais ainda. E agora essa aqui tá menos e a 5 tá mais. Então tá uma salada mista aí, tá uma bagunça. E agora eu vou deixar trabalhar sozinho. Não vou mais meter meu dedo aqui, tá? Coloquei a proteção para desativar com 3.4 volts. Tô deixando o balanceador trabalhar aí no ritmo dele. Quando a BMS verificar aqui que a tensão já chegou no patamar que eu configurei, eu vou ficar monitorando isso daí. Ela vai voltar a carregar e paulatinamente ela vai tentando balancear, vai subindo a tensão devagarinho aí e o balanceador vai trabalhando e vamos deixar o balanceador trabalhar aí até o final pra gente ver o que dá, tá certo, pessoal? Então é isso daí, só mais essa atualização e a bagunça total aqui na mesa, beleza? Até já! Aí, detalhe, né, pessoal? Deixa eu mostrar aqui pra vocês a situação aí, né? Já deu uma melhorada,
A situação aqui estava bem complicadinha aqui, ó. Tava quase 300 milivolts até poucos minutos atrás aí. E no caso aqui, vamos ver o porquê que o balanceador tá parado, né? Não era para parar. Ah não, pessoal, acho que eu entrei aqui na BMS errada. Não, é essa mesmo. É a que está em proteção, é a 4. As outras lá não tem como estar em proteção, as outras estão em consumo nesse momento, 18 horas, tá? Mas por que que o balanceador parou? Não era para parar. 5 milivolts. Ah, tá, pessoal, ele tá para funcionar a partir dos 3.45. Deixa eu botar a partir dos 3.3 aqui novamente. Ah, sim, agora sim. Ele entrou aí de novo. A célula 5, que está piscando em azul aí, ela que está mais alta agora, tá? Eu vou deixar ela, o sistema trabalhando aí, né, de balanceamento. Quando ela equilibrar de novo e as tensões aí caírem para 3.4, ela vai voltar a carregar novamente. Já está quase chegando. É a única célula aí que está com 3.43 na faixa dos 3.4, né, é a 5. Então aqui na configuração, ela está configurada para retornar a proteção com 3.4. Eu coloquei aqui, ó. Poderia reduzir um pouco mais para dar mais tempo para o balanceador trabalhar. Na verdade, não queria que o balanceador trabalhasse enquanto está havendo recarga, né? Já já ele vai soltar aí a proteção e vai voltar a carregar. Como eu botei para recarregar, para balancear, na verdade, a partir dos 3.3, na verdade eu vou botar aí para balancear a partir dos 3.4, né? Senão ele vai ficar atuando no momento que eu não desejo, que é durante a recarga, tá? 3.4 tá o suficiente aí para bater com o momento aí que ele começar a recarregar, e já é uma faixa aí que começa a ficar interessante para o balanceador funcionar, né? 3.4 aí em diante, 3.45, tá? O ideal é 3.45. Mas vamos deixar aí a partir de 3.4, não tem mais problema, porque já é uma faixa mais tranquila aí. A curva já começa a subir, né? Já começa um ascendente aí. E vamos ver o resultado. O que importa vai ser o resultado final, ele conseguir balancear aí paulatinamente até ele parar de entrar a proteção. Beleza, pessoal? Então é isso daí. E mais uma vez, já já voltamos. Até mais. Pessoal, de volta aqui novamente. Desculpa aí porque sempre falta um detalhe, né? E a gente acaba tendo que voltar. A ideia inicial, pessoal, de balancear essa célula sem fazer um top balance, né? Usar só o balanceador mesmo para chegar no topo lá, todas elas certinho, era fazer sem a recarga ou descarga tá atuando, né? Em repouso. Então, eu corrigi um detalhe aqui, tá? Eu coloquei aí a proteção para retornar com 3.35, que é mais ou menos a faixa que as outras células estão com 3.34, e para balancear a partir do 3.35 nesse momento aqui, tá? Não vai dar muito problema, porque a gente está fazendo um balanceamento aí paulatino, tá? Vamos fazer até 3.65 até chegar lá no topo. E sempre em repouso, tá? A ideia aqui é sempre em repouso. Então eu vou estar sempre ajustando aqui os parâmetros para fazer com que ela sempre balanceie em repouso, tá certo? Aí ela está em proteção, então o carregador não vai entrar, o carregador só vai entrar quando as células aí balancearem aí para pelo menos aí 3.35 por célula. Se ele não chegar a 3.35 por célula, tá? Aí a gente muda os parâmetros lá de novo para ele voltar a carregar, tá certo? E vamos monitorando. A ideia aqui é usar o balanceador ativo da BMS, ou se você tiver um outro como a gente está usando aqui no sistema, colocar ele também para balancear aí, sempre em repouso. E aí vamos fazendo paulatino até chegar à estabilidade total aí das tensões entre as células, beleza? Só voltarei agora, pessoal, muito provavelmente aí só quando tiver lá totalmente balanceado o sistema, tá? Que vai ser sempre um pouco enfadonho, vai sempre ser a mesma informação se eu retornar, vai ser entrar em proteção, balanceador atuar, recarga voltar, né? A proteção desativar, recarga começar a fazer a entrar novamente, uma célula ou duas vão desestabilizar e aí o processo vai se repetindo até chegar na estabilidade total aí, no equilíbrio total. Beleza, pessoal? Então, para vocês aí vai ser rapidão, para mim aqui provavelmente vai levar aí mais ou menos umas
5 horas ou mais aí até esse processo todo ficar perfeito, beleza? Até mais. Fala galera, de volta aí. Pessoal, seguinte, reviravolta aqui nesse procedimento que eu achava que com células bem desbalanceadas, mas bota bem desbalanceadas nisso, tá? Diferenças de às vezes 20 amperes de diferença aí, 15 amperes, 5, 10, poderia ser feito dessa forma aqui, tá? Pode ser feito, tá? Mas requer bastante tempo, muito mais tempo que um top balance normal, a meu ver aqui, tá? E também exige um monitoramento constante, mudança de parâmetros ali na BMS ou no seu balanceador aqui ativo, né, avulso, ou então deixar balanceando o tempo inteiro, que eu cogitei aqui colocar ele para balancear o tempo inteiro, deixei balanceando o tempo inteiro, mas não tá, tá sim surtindo efeito, mas de forma bem lenta, tá pessoal? Eu vou entrar aí na BMS para continuar a explicação para vocês, o que está acontecendo. Então galera, pegamos bem aqui no momento exato que a proteção vai entrar. Olha, a célula 5 lá chegou a 3.7 quase e entrou em proteção. Tá, o que está acontecendo? A célula 5 antes era 8, né, que eu tirei bastante energia dela aí para parar de subir, mas nesse tirar de energia de uma e não ter certeza de como está a carga das outras, acabou que agora a 5 é a que está disparando. Em questão de menos de 5 minutos, ela sai de 3.35 para 3.65, tá? Até a mais um pouco aí. Isso daí tá deixando o processo bem enfadonho, bem lento, tá? Que eu vou finalizar ele por aqui, tá? Vou fazer um top balance da forma normal, certo? Quer dizer que esse método não funciona? Funciona, pessoal, mas exige muito tempo e paciência para você balancear aí suas células de forma apenas com o seu balanceador, tá? Se fosse um desequilíbrio menor, de poucos ampere-hora entre as células, dá para fazer de forma aí mais rápida e menos problemática, tá? De ter que ficar monitorando o tempo inteiro. Na verdade, esse método você teria que estar monitorando aí o tempo todo para você ver a condição, né? Se há necessidade de mexer em algum parâmetro ali da sua BMS, tá? De balanceamento, de tensão de retorno da proteção, enfim. Mas o ideal mesmo é fazer o top balance. Se você não tiver nenhuma forma de fazer top balance, pode proceder dessa forma aqui, mas eu já aviso vocês, se houver um desbalanceamento muito grande, vai levar bastante tempo aí para esse balanceamento finalizar. Aí vocês podem perguntar, mas eu posso deixar o balanceador lá no meu sistema, né? Com o sistema funcionando e eventualmente vai balancear. Pode ser que balanceie, pessoal, mas o que acontece? No sistema solar, a gente tem um funcionamento cíclico e em meio que indefinido, vamos dizer assim. A gente não sabe em que momento vai entrar uma nuvem na frente do Sol e a geração vai cair, e sua carga ali, corrente de carga vai cair e o teu sistema na tua casa vai começar a drenar das baterias. Só por isso daí você já vai ter um tempo mais longo no balanceamento. Tá? Se você conseguir deixar no teu sistema, mas pode até deixar teu balanceador nesse primeiro momento atuando o tempo todo, tá? Mas sem consumo. Tira suas cargas todas e deixa o sistema lá ativo, com o balanceador funcionando e seu sistema solar carregando as suas células pelo tempo necessário. Tá? Se não for possível fazer um balanceamento de outra forma, até você ver que balanceou certinho e todas as células estão chegando o mais próximo possível de 3.65 volts sem atuar a proteção. Mesmo que a proteção atue, verifique se as outras células estão em torno de 5 a 10 milivolts ali de diferença entre uma e outra, tá? E aí sim, depois de estar tudo perfeito, balanceadinho, você pode configurar o teu balanceador para entrar somente numa tensão mais alta, ali de 3.45 volts em diante. E aí, boa, seu sistema, se as suas células estiverem em condições ideais de saúde, elas não vão desbalancear. Pode ser que ela desbalanceie lá no fundo, tá? É normal quando você faz um balanceamento no topo, lá embaixo, bem abaixo mesmo, ela vai apresentar uma diferença de tensão entre elas, mas sempre que elas se aproximarem lá do topo, elas vão estar com equilíbrio quase que perfeito. Qualquer diferença pequena, o balanceador tem como aí fazer esse balanceamento em tempo hábil para a proteção não ficar atuando por muito tempo ou nem atuar,
tá? Se ficar atuando muito por muitas vezes, você pode reduzir um pouco a tensão de recarga ali, tá? Que isso aí não vai acontecer mais e seu balanceador da tua BMS vai funcionar perfeitamente. Eu vou voltar aqui, vou filmar aqui a bancada aqui para vocês e continuar mais um pouquinho esse assunto aí, com algumas considerações a mais. E aí a gente dá por finalizado esse vídeo aqui, tá bom, pessoal? Ou então a gente volta aí com as células equilibradas, né, para mostrar para vocês aí depois de um top balance. Então, pessoal, depois de toda essa bagunça aqui na nossa bancada, né, fonte, carregador, descarregador, testador, outro carregador aqui, um balanceador, um relé para controlar quando que o balanceador vai entrar, BMS com balanceador ativo também de 2 amperes, né? E a gente não chegou a um resultado aí satisfatório. Iria chegar eventualmente, mas como eu falei, seria muito demorado. Pessoal, eu percebi, deixa eu tirar essa fonte aqui da frente. Eu percebi uma característica nesse balanceador aqui não muito favorável ao seu uso, assim, não que ele não funcione, ele funciona, tá? Mas não é aquilo que eu vinha ouvindo alguns canais aí falar, até canal gringo falando, que esse balanceador aqui, ele atua de forma simultânea, né, em todas as células. Não foi o que eu percebi, pelo menos nesse modelo aqui, ó, da Realtek. Vamos ver a revisão dela aqui, ó, versão 1.3, tá? Não sei se tem uma versão mais nova ou mais antiga que faz isso daí. É um balanceamento simultâneo das células. Eu não percebi isso daí não, tá? Fiquei monitorando aqui várias vezes, em várias condições durante esse teste aí, essa tentativa de balancear sem o top balance, né? E o que acontece aqui? Quando há uma diferença de tensão a partir de 5 milivolts, ele começa a atuar, mas atua muito fraco mesmo, tá? Dá 10, 15 milivolts, a gente não nota nem 500 miliamperes de transferência entre uma célula e outra, tá? Para ele chegar a 1 ampere, esse aqui no meu, no caso, pode ser que o meu esteja com algum defeito, tá? Vocês podem monitorar aí no de vocês. Mas para que haja aqui uma transferência mínima aqui, vamos botar aí igual aqui a da JK, de 2 amperes, eu tenho que estar com mais de 50 milivolts de diferença aí entre uma célula e outra, o que é bastante. No meu sistema lá não chega isso daí em momento algum, tirando, né, agora com essas células aí, algumas delas aí baixando muito a tensão, mas se eu baixar até 3.18, 3.15, eu não chego a uma diferença tão grande aí para que ela consiga transferir uma corrente aí considerável, né? Eu achei muito fraco, tá? Esse balanceador aqui. O da JK o tempo todo, independente da diferença de tensão entre as células, a partir aí dos 5 milivolts, ela faz 2 amperes o tempo todo. Só que é o seguinte, é aquele 2 amperes que o ciclo de trabalho, né, o duty cycle aí dele, é o seguinte, ela tira 2 amperes, né, de uma célula, acumula aqui provavelmente nos capacitores que tem aqui embaixo, e depois que está carregada ela descarrega 2 amperes. Então no total da conta, em 1 hora, ela só vai conseguir transferir 1 ampere, tá, de uma célula para outra. No final das contas aí é o que ela consegue fazer, por ela estar metade do tempo tirando 2 amperes, carregando na verdade os capacitores, e metade do tempo descarregando os capacitores, mandando essa tensão, essa energia para a célula aí que está requerindo mais energia, tá? Então no final das contas ela faz 1 ampere e não 2, tá? Devido a essa forma que ela trabalha, mas ainda assim eu achei mais eficiente que o trabalho desse dispositivozinho aqui, tá? Desse balanceador aqui. E aí, igual eu falei, funciona? Funciona, mas ele de forma padrão atua o tempo todo no sistema. Em determinadas condições ele pode desbalancear, na verdade, ele vai desbalancear e depois ele vai balancear novamente lá no final, desde que você tenha um tempo hábil ali em flutuação, entre aspas, né, com ela ali mais ou menos em repouso, ela eventualmente consegue balancear o teu pack. Mas eu não vejo necessidade de colocar um balanceador desse tipo aqui em células aí com qualidade mínima aí que seja, tá, no teu sistema. Quem quer usar, usa, aí fica a opção de cada um, monitorando aí teu sistema. Para alguns funciona, para outros já não funciona. Para mim eu não gostei, tá? A experiência que eu tive aqui não gostei muito, prefiro deixar só o balanceador da JK. Inclusive no vídeo seguinte, para esse aqui já não vai dar, tá muito longo já. Vai ter um teste aqui com ele atuando o tempo todo, mas com a corrente mais baixa. Vamos ver se com a corrente mais baixa
ele trabalha melhor e consegue fazer com que a gente entregue uma corrente maior, tá? Pelo menos teoricamente aí, pode ser que funcione, devido àquela célula que está rebaixando ali de forma mais intensa, tá certo? É só uma teoria, um pouco doida aí talvez, né? Talvez não funcione, fica da mesma forma que estava sem o balanceador atuar, mas é um teste que a gente tem que fazer para tirar essa dúvida aí na prática, tá bom, pessoal? Então, vamos finalizando por aqui, até a parte 5 aí, com esses testes. Vou fazer o top balance, não tem necessidade de filmar aqui, creio eu, todo mundo conhece como se faz em um top balance, né? Vamos botar todas as células em paralelo, tá? Interligar todos os positivos, todos os negativos e botar nossos carregadores aí para fazer. Esse aqui não posso pôr porque ele é 12 e 24 volts, tá? Vai ser esse e esse, os dois juntos conseguem fazer aí em torno de 15 amperes, tá? Esse aqui no caso, só que eu teria que estar monitorando uma boa parte do tempo. Eu posso aumentar aqui. Em 3.65 ele não faz 10 amperes, tá? Ele faz em torno de 4, 5 no máximo. Eu aumento para 4 volts aqui, ele já começa a fazer 10 amperes. Então eu teria que monitorar, tá? Porque o top balance é 100 BMS. E aí eu consigo dessa forma fazer 5 amperes nesse, 10 nesse, e aí a gente consegue terminar num tempo mais rápido aí, tá? Como elas já estão com a carga já acima de 70%, creio eu, no total aqui, vou deixar ela fazendo em torno de 8 amperes, né, mais seguro para as células, e vai que eu esqueça, né, saia e esqueça aqui e acabe detonando o banco todo aí, por conta de uma tensão mais elevada, tá certo, pessoal? Então é isso daí. Até a parte 5, até o próximo vídeo. Falou, até mais.